Metade dos alunos da educação básica no Brasil não atinge o nível mínimo de leitura, e 40% concluem o ensino fundamental sem compreender o que leem. Os dados são do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. O país está abaixo da média internacional em leitura da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, grupo que reúne as 38 nações mais industrializadas. Enquanto o índice brasileiro é de 413 pontos, a média dos países membros da OCDE é de 487. A dificuldade de interpretar e compreender textos não se restringe à educação básica. Também tem sido constatada no ensino superior, como destaca Roberley Alves Bertucci, professor de letras da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR. Quando a gente recebe os alunos, especialmente os alunos de primeiro semestre, eles vêm com grande dificuldade de interpretação, sobretudo de textos mais científicos, mais acadêmicos, que é um desafio na universidade, né? Não tem como ele avançar muito na graduação se ele tiver dificuldade de leitura e interpretação, né? Claro, e escrita, porque o ensino superior exige essa capacidade do estudante de qualquer área. O segundo ponto é que a gente trabalha com licenciatura em língua portuguesa, licenciatura em letras. Então, nós estamos preparando quem vai ensinar a ler e escrever. Segundo o pesquisador, a influência das redes sociais agrava ainda mais o problema. Os alunos eles tinham um pouco mais de paciência de ler os textos, especialmente os textos mais científicos, né, que são os textos que a gente introduz no ensino superior. Hoje ele tem um pouco mais de pressa, então ele gosta de textos mais curtos. Eu vejo um aluno um pouco impaciente, assim, as coisas são muito grandes, cansativas. Isso eu não percebo só na minha disciplina. Os professores da área de literatura, que pedem para que eles leiam romances, por exemplo, têm essas dificuldades, né? Bertucci é coordenador de um estudo realizado com 134 alunos do curso de letras da UTFPR, que tem como objetivo avaliar a qualidade da leitura dos futuros professores de língua portuguesa e investigar como ferramentas digitais podem aprimorar esse processo. Os testes foram realizados por meio da plataforma DL Notes 2, desenvolvida pelo Núcleo de Pesquisa em Informática, Linguística e Literatura, e pelo Laboratório de Pesquisa em Sistemas Distribuídos, ambos da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. É uma ferramenta de anotação em textos digitais, como se fosse aquelas ferramentas de comentário, anotação que a gente faz no PDF ou nesses dispositivos de leitura digital, né, como o Kindle. Então, essa ferramenta, ela ajuda o professor no seguinte sentido: quando o estudante está lendo um texto por essa ferramenta e faz comentários, o professor consegue saber o comentário que o estudante fez. Fazendo essa intermediação, o professor pode notar se aquele comentário está pertinente, não está pertinente, se o aluno anotou uma parte interessante do texto ou não. Para testarem a capacidade de interpretação dos alunos, os pesquisadores selecionaram 2 textos, um de divulgação científica com um caráter informativo e um artigo de opinião. Em seguida, disponibilizaram os textos nas versões impressa e digital para os estudantes lerem e interpretarem, respondendo às questões do teste. De acordo com Bertucci, o resultado não foi nada satisfatório. É um texto argumentativo, a gente já dizia para ele, então anote a opinião da autora, os argumentos que ela usa, enfim, né, questões de gramática que chamem a atenção, já que é um contexto de língua portuguesa, né, de letras, então gramática pode ser interessante. E aí, no final, ele tinha 4 questões para serem respondidas, 3 objetivas e uma discursiva. Tanto no impresso quanto no digital, a gente fez uma questão de interpretação geral do texto, então, assim, de acordo com o texto, é verdade que, ou é possível afirmar que. Então, a segunda era com relação ao tipo de texto argumentativo, então, se ele identificava uma característica específica desse texto. A terceira era com o uso da gramática, então, assim, se ele conseguia identificar aspectos da gramática que colaboravam para a estrutura do texto, e a quarta era para ele escrever uma frase, ou enfim, o texto era o tamanho que ele quisesse, mas podia ser uma simples frase em que ele resgataria a tese da autora. A média na questão 4 foi de 50% de acerto, né? Quando a gente esperaria ali dos estudantes da nossa área, pelo menos uns 70% de acerto. Isso para a gente foi o que de fato nos surpreendeu mais, né?
Os pesquisadores também avaliaram as anotações que os alunos fizeram nos textos impresso e digital. No formato impresso, observaram um problema. No texto impresso tem muito grifo e círculo de palavra ou expressão. Alguns poucos estudantes usam aquelas canetas de marca-texto mesmo, com cores diferentes, e alguns menos ainda fazem os comentários ao lado do texto, por exemplo, pequenas avaliações, pequenas frases. Então, para te já dar um resultado, assim, por exemplo, de quase 1.000 anotações que foram feitas no texto impresso, quase 800 anotações, ou seja, quase 80% eram grifos. O grifo é um problema para quem analisa a anotação, porque a gente não sabe por que ele grifou, a gente sabe que ele grifou, mas não sabe por quê. E o exemplo que a gente dá é assim, às vezes você destaca o texto, e se você for ler esse texto amanhã, no dia seguinte, com aquele destaque, com aquele grifo, nem você talvez lembre por que você grifou aquele trecho, né? Acontece muito isso comigo. Agora, se eu escrevo alguma coisa do lado, provavelmente eu vou lembrar, né? Nos textos digitais, a característica das anotações foi diferente, já que a ferramenta exige que todas elas sejam comentadas. Além disso, o número de anotações foi 20% maior do que as realizadas nos textos físicos. O Daily Notes funciona assim. Ele destaca uma parte do texto e ali abre uma caixa de anotação para ele. Então, ele pode pôr um título, fazer um comentário, pode pôr negrito no comentário, colocar link, enfim, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele precisa comentar alguma coisa, ele não pode deixar o texto simplesmente marcado. Então, exige do estudante uma interação um pouco maior, um comentário um pouco maior. Então, essa, para a gente, é uma diferença fundamental, porque aí a gente consegue saber o que ele está fazendo com aquela parte que ele anotou. Ao comparar os resultados de interpretação e compreensão textual, o estudo verificou que os estudantes tiveram um desempenho 20% superior ao ler em ambiente digital. Os pesquisadores concluíram que as anotações feitas durante a leitura contribuem para uma melhor assimilação do conteúdo. Bertucci ressaltou o papel da plataforma digital como uma ferramenta facilitadora do aprendizado. A ferramenta se mostra como uma arma poderosa de mediação pedagógica, porque se o professor identificar uma leitura equivocada, ele pode dizer, olha só, gente, aqui na turma, eu vi que muita gente destacou essa parte do texto como tese da autora, mas não é por causa disso, daquilo outro. Ele consegue fazer essa mediação. Pensando que a gente está com esse desafio em relação à dificuldade de leitura e interpretação, isso para a gente é fundamental, é essencial ter uma ferramenta assim que o professor consiga enxergar onde é que está uma leitura boa ou ruim. Diante dos desafios apontados pela pesquisa, Bertucci destaca a importância de uma avaliação contínua dos estudantes de letras, assegurando que eles concluam a formação preparados para exercer a profissão com qualidade. Então, isso significa que a gente precisa investir muito no diagnóstico dos formandos. A gente precisa saber como estamos colocando na sociedade essas pessoas que vão formar a nossa sociedade do ponto de vista da leitura e da escrita. Os pesquisadores vão propor atividades de capacitação para o uso do DL Notes 2 a docentes e instituições de diferentes níveis.